Nesse caso aqui, quit, a gente está usando uma função pronta do application, só como exemplo. Ou seja, onde você escreve boa parte do teu código específico da tua aplicação, no slot. Essa função que vai ser chamada quando o sinal for emitido. Aqui está boa parte do teu código. E você poderia ter uma função aqui, faça algo antes de sair. Abre parênteses, fecha parênteses. Essa função vai ser chamada quando você clicar. Tá? Então você cria um monte de connects. Quando clicar aqui, chama outra função. Quando clicar lá, chama outra função. Se clicar e arrastar, chama outra função. E assim por diante. Aí você tem o seu código escrito. Tá? Esse é o mecanismo de sinal slot do Qt. E aqui está escrito sinais possíveis. Clicked, drag, drop, release, um monte. Qualquer sinal, qualquer clique duplo, clique triplo, qualquer mecanismo de interação com o usuário vai aparecer ali, tá bom? Atalhos de teclado também, assim por diante. E slots são as nossas funções, nosso código. Quando o cara clica em alguma coisa, quer fazer algo, escreve ali. E, para terminar, aqui o programa rodando, né? Vê que o widget é a janela, tá? Que o widget é a janela aqui. E o que é push button é aquele botãozinho que ficou naquela posição. As coordenadas que passou também. A gente setou coordenadas para essas coisas, né? Geometry, tanto para a janela quanto para o botão. A janela eu arrastei para tirar a captura de tela, ela abriu um pouquinho menor. E o botão a gente setou umas coordenadas que são referentes a esse ponto. Mas, como eu falei, né? Você brinca com aqueles valores, você percebe rapidamente o que significa cada coordenada. Não precisa nem olhar na documentação. Se você olhar é mais rápido. Né? Ou não. E o exemplo 3... O exemplo 3 que eu queria mostrar para vocês são 3 arquivos. Isso é bastante comum no Qt. Você cria uma janelinha, você bota o código-fonte da janelinha em 2 arquivos. Um arquivo .h, com o nome da classe, assim por diante, e um arquivo CPP com o que as funções da classe fazem. Ou seja, o .h é o nome de batismo das coisas. O .cpp é o que essas coisas fazem. Tá? Você separa o código em vários arquivos. O arquivo main.cpp é sempre igual. Realmente, é sempre igual. Tá? Você faz dentro nas QT, o main.cpp é sempre o mesmo. Cria um application, cria um objeto main.win do tipo main.window. Que tipo é esse? Chama a função show do main.win e chama return appzec. Esse return appzec faz com que o Qt entre no loop e fique capturando suas interações. Mas você não precisa fazer isso. A pergunta é... aqui o main.window.h, a definição da classe main.window que eu estou criando. Notem, não começa com Q, a classe, então deve ser uma classe minha. E o que a gente faz nesse exemplo aqui é isso aqui. A gente cria uma classe main.window e diz assim, olha, main.window é uma classe que herda da classe do Qt que main.window. Se não tivesse nenhum código escrito aqui dentro, as duas seriam iguais. No entanto, ao dizer que a minha main.window tem uma função, olha o nome da função. O nome da função é o mesmo nome da classe. Então essa é a função construtora. Construtora do quê? Da janela. E mais, a minha função, a minha classe main.window tem um só objeto dentro dela, que é table widget. Objeto table widget do tipo que table widget. E tem uma macro que é object, que a gente já fala sobre isso. Esse é só o nome de batismo das coisas, né? A definição da classe. O que a classe faz, ou o que as funções da classe fazem, está aqui. Aqui eu estou dizendo, olha, a função construtora, ela vai fazer o seguinte, cria um table widget, que é do tipo que table widget. O que será que é o table widget? Planilha, né? Porque a gente precisa fazer a piada padrão, né? A gente vai fazer um curso de planilha, né? Mas não de usar planilha, né? De fazer planilha, né? Então a gente aqui está fazendo uma planilha, ao invés de usar o Excel, né? E aqui a gente chama uma função que é o setCentral widget, tá? Diz assim, ó, planilha, tu é o componente central da aplicação. É só chamar assim. Esses 3 códigos
Aqui a explicação, né? A gente cria o objeto main window, tipo main window, a gente falou sobre isso. Eu só corri um pouquinho nesse último exemplo. Não se preocupem que eu tenha corrido, esse exemplo não ia ser dado, mas é que eu achei ele tão importante que eu quis mostrar rapidamente. E o mais importante aqui, eu acho que é essa classe aqui. Main window, essa classe main window é uma classe que você cria. Main window é uma classe que herda de que main window. Tá? E dentro dessa classe você vai criar objetos do tipo main window. O que você vai colocar dentro desse objeto? Botões dos mais diversos, controles dos mais diversos, ou seja, você vai criar o seu componente visual. É claro que o Qt não tem um componente pronto que contém 3 caixas de texto, 3 labels, 2 botões aqui e 6 botões lá. O Qt não tem essa classe pronta para ti. Mas ele tem a classe botão, caixa de texto, label. Aí você cria tudo isso no meu componente visual e manda mostrar meu componente visual. Main window, show. Exatamente isso. Tá? Essa primeira parte cria então o main window, o main win do tipo main window. A criação do main window a gente chama de subclasse, né? Fazer uma subclasse do que main window. Depois os dados que eu falei, né? A classe tinha esses valores, isso aí eu já falei rapidamente. E o código-fonte que a gente também citou, né? Cria um table widget e avisa que ele é o componente central da aplicação. Tá? E aí, compilando e rodando, você tem esse programinha que usa a classe QTableWidget. Você pode rodar isso aqui em casa e você vai verificar que isso daqui já tem dentro dele várias interações que você espera de uma planilha, como clicar na coluna e selecionar toda a coluna, clicar na linha e selecionar toda a linha, clicar aqui, dar um duplo clique, aí o cursor muda e você pode escrever alguma coisa, e assim por diante. Isso já está pronto. No entanto, se você clicar aqui, escrever uma fórmula, 1 mais 2 igual, e apertar Enter, a classe não calcula a fórmula para ti. Porque a classe do Qt, ela não tem uma função, verifica se é fórmula e calcula. Como é que você faz isso? Por exemplo, ora, quando a pessoa der um Enter aqui um elemento qualquer da tabela, você chama uma função, sinal slot. Você associa um sinalzinho, que é o Enter numa célula, a um slot, uma função. Verifica se é fórmula. Você chama essa função. Se o que o cara digitou ali parece uma fórmula, você calcula e mostra naquela localização da tabela. Quando o cara clica aqui, como é que eu sei onde é que ele clicou? Porque ele tem uma função pronta e diz qual célula foi clicada. A classe já tem uma função dessas. Claro, é o que você poderia esperar. Né? As funções de localizar célula, localizar coluna, linha, essas já estão todas prontas no QTableWidget. Se você não quiser um programa de planilha, você quiser um editor de texto, lá no MainWin, você não quer um programa de planilha, você quer um editor de texto. Aqui, ó, New QTableWidget. Substitui isso por New QTextEdit. Aí você está criando um objeto do tipo editor de texto. Ou QRichTextEdit, edição de texto rico, ou seja, tem bolds, sublinhados e assim por diante, embutido. Em vez de aparecer essa planilha, aparece uma região em branco, você pode digitar texto, marcar, trocar, etc. Entendeu? Então, basicamente, eu acho que é isso da programação. Trabalhos futuros para vocês que têm interesse, e é interessante mesmo, né?